Está no ar o canal HAMTV, o canal da família cristã. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos no canal HAMTV para apresentar o programa A Palavra do Mestre. E hoje nós temos mais um assunto importante para tratar com todos vocês. E eu quero chamar a vossa atenção para as escrituras sagradas que vamos ler hoje. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. O Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. E vamos do versículo 36 ao 43 do Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículo 36 ao 43. E diz aqui a palavra de Deus. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. Versículo 37. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Versículo 41. E mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Amém? Graças a Deus pela palavra de Deus. Então, se baseado nessa escritura, nós queremos falar hoje no nosso programa Palavra do Mestre, aqui no canal HMTV, sobre os anjos da colheita. Esse é o nosso tema de hoje, os anjos da colheita. Agora, meu amado irmãos e prezados amigos e ouvintes do programa Palavra do Mestre, eu quero que você preste bem atenção nas palavras da palavra de Deus. Olha, aqui está uma explicação de Jesus para os discípulos sobre a parábola do trigo e do joio. E aqui Jesus explicou bem claro. Ele disse que aquele que plantava o joio era o diabo. Ele diz aqui, olha, preste bem atenção, no versículo 38, ele diz assim, ó: o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Aí no versículo 39 ele diz: o inimigo que semeia é o diabo. Então, se aqui Jesus faz uma parábola de duas sementes, o joio e a semente do trigo, e a boa semente, a semente boa e a semente mal. Agora, preste bem atenção que eu quero falar para vocês uma coisa interessante. Parábola, eu quero deixar isso aqui bem claro. Parábola, o que é uma parábola? Hein? Parábolas são comparações. Parábolas são histórias que foram contadas por Jesus. Agora, essas parábolas, elas trazem uma revelação muito importante para nós. E nós precisamos saber o que essas parábolas querem dizer para nós. Porque as parábolas, elas manifestam algo. E essas coisas que as parábolas, que Jesus contou várias parábolas. Ele está querendo falar algo para o seu povo.
seja, essa parábola aqui, de Mateus capítulo 13, onde Jesus leu, que fala sobre a parábola das duas sementes, a semente do joio e a semente do trigo. E aqui Jesus explica que a boa semente são os filhos do reino e a semente do joio são os filhos do maligno. E essas sementes, elas foram plantadas lá no princípio, lá no Jardim do Éden. Olha, eu preguei um vídeo, um assunto intitulado Predestinação e as Duas Sementes. E que você for assistir esse vídeo, você vai ver que eu mostrei lá nesse vídeo que essas duas sementes estavam sendo representadas por duas pessoas, Abel e Caim. Um que vinha pela semente de Deus e outro que vinha pela semente de Satanás. E aqui Jesus ele repete essa parábola, mostrando que algo estava acontecendo ali no meio do seu ministério. Isso é muito importante, você saber dessas coisas, porque isso mexe com a nossa vida espiritual. Isso não é apenas uma história que Jesus contava para os discípulos para entreter eles, mas Jesus estava ensinando algo para eles. Jesus estava mostrando algo para os seus discípulos. E a mesma coisa, ele está fazendo isso para nós, para os filhos de Deus, mostrando as duas linhagens aqui na terra hoje. E essas linhagens estão misturadas. Ninguém sabe que é da semente de Deus, ninguém sabe que é da semente do diabo. Porque está tudo misturado, estão tudo carregando a Bíblia. Isso é interessante, porque estão tudo com a Bíblia debaixo dos braços. Mas ninguém sabe quem é da semente de Deus e quem é da semente do diabo. Aí, a Bíblia diz aqui, a Bíblia vai bem enfática nisso aqui. Ela disse que aqui no versículo 41, diz assim, ó, e mandará o Filho do Homem aqui é Deus, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então, se Deus enviará anjos para fazer a colheita. E baseado nessa escritura que nós lemos, eu quero falar sobre os anjos da colheita. Esse é o meu tema do nosso programa aqui no canal HMTV. Então Deus enviará os seus anjos para fazer a colheita, para fazer a separação, separar o joio do trigo, separar a semente boa e a semente má. Separar aqueles que fazem parte do reino de Deus e aqueles que fazem parte do reino do diabo. Agora eu te pergunto, meu amigo irmão, meu amigo ouvinte, o que você acha que está acontecendo agora no nosso tempo? Será que esses anjos, eles ainda vão vir fazer a separação? Ou esses anjos já começaram a fazer essa separação? Hein? Olha, meu amigo irmão, meu amigo ouvinte, eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém e nem ser diferente. Mas uma coisa eu digo, Deus enviou um profeta. E esse profeta veio exatamente para nos revelar os mistérios que estavam escondidos nas Escrituras, que durante 2000 anos ninguém sabia nada sobre a Bíblia. Porque o que é que o povo evangélico sabe sobre a Bíblia? Não sabe nada. Só sabe de teologia e só isso mesmo. Mas Deus enviou um profeta para cumprir a sua palavra. E esse profeta veio até nós e nos mostrou que esses anjos, que está prometido aqui na palavra, aqui no versículo 41, mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então, o sétimo anjo veio e nos mostrou que esses anjos já vieram. E esses anjos, quando eles vieram, eles começaram a fazer a separação. Começaram a fazer a colheita. Ah, meu irmão, como o mundo religioso, como as igrejas protestantes, como as pessoas estão longe da realidade. Quando as pessoas esperam algo lá na frente,
Deus já começou aqui atrás. As coisas já vêm caminhando. Uma roda dentro da outra roda. O movimento de Deus. Deus se movimentando. Cumprindo a sua palavra no meio do povo. E o povo não está percebendo. E o povo não está percebendo as palavras sendo cumpridas. Enquanto as pessoas esperam as coisas para acontecer lá na frente, as coisas estão acontecendo. Aconteceu lá atrás e está acontecendo. E as pessoas estão despercebidas. Por quê, meu irmão? Por quê, meu amigo ouvinte? As pessoas... E quando eu digo as pessoas, eu estou me referindo aos religiosos dos nossos dias. Os pastores, os teólogos, os pregadores. Eles estão despercebidos. Sabe por que eles não estão conseguindo ver as coisas acontecendo? Porque eles estão envolvidos nas coisas do mundo, na política, sabe? Em tudo que é contrário à palavra de Deus, em falsa doutrina, no dinheiro, na fama, nas mulheres. Isso aí é verdade. O profeta de Deus, William Branham, nos ensinou que tem 3 coisas que derrubam um homem: dinheiro, fama e mulher. São essas 3 coisas que derrubam um homem. Ou você cai por dinheiro, ou então por fama, ou por mulher. Uma dessas 3 coisas, você cai. É por isso que os pregadores, os políticos, os pregadores do nosso tempo, não conseguem ver as coisas se cumprindo no nosso tempo. Porque eles estão envolvidos nessas coisas. Na fama, no dinheiro. Essa famosa doutrina da prosperidade. Que tipo de evangelho é esse que estão pregando por aí? Isso é um evangelho falso. Um evangelho que não combina com as escrituras sagradas. Que não combina com a palavra de Deus, porque é um evangelho falso. Só se fala de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro. E Deus, pela sua misericórdia, Ele enviou os seus anjos, e esses anjos estão fazendo exatamente aquilo que eles iam fazer. Eles estão colhendo do reino tudo aquilo que causa escândalo. Aí você me pergunta, irmão Jailson, como é que o senhor pode dizer uma coisa dessa? Esses anjos não vão vir fazer essa colheita. Esses anjos vão separar o joio do trigo ainda. Ele disse, não, meu irmão. Eles não vão, não. Eles já começaram a fazer. E o último anjo, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te mostrar aqui nas escrituras que esses anjos são 7. 7 anjos que Deus enviou. 7 anjos que Deus enviou para cumprir a sua palavra. Para cumprir aquilo que ele disse aqui em Mateus 13, versículo 41. E mandará o Filho do Homem os seus anjos. Deus enviou 7 anjos. Para fazer o quê? Para colherá no seu reino tudo que causa escândalo. Para fazer a colheita. Para separar o joio do trigo. Isso já começou há 12 mil anos atrás. O último anjo já foi enviado. O último mensageiro, o último anjo já foi enviado. Olha, o meu primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal HMTV, eu mostrei sobre anjos celestiais e anjos terreais. É só você voltar lá e assistir esse vídeo que eu mostro lá que existe anjos celestiais e anjos terreais. Esses anjos aqui, que Deus está prometendo que ele enviaria esses anjos para fazer a separação das coisas, da mistura que estava entre o joio e o trigo, essa mistura, esses anjos vinham fazer a separação. Esses anjos são anjos terreais. Não são anjos celestiais, não. São anjos terreais. E eu vou mostrar aqui na Bíblia que esses anjos são 7. 7 anjos que Deus enviou durante toda a era da igreja. Durante 12 mil anos, Deus enviou 7 anjos. E esses anjos vieram fazer a separação do trigo e do joio, dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Agora, deixa eu esclarecer algo mais profundo aqui. O joio, a Bíblia diz aqui, no versículo 38, que o joio são os filhos do maligno. E os filhos do maligno, 80% deles são religiosos. 80% do joio, dos filhos do maligno, são religiosos. Eles estão com a Bíblia debaixo dos braços,
são pastores, são padres, são bispos, são freiras, etc, etc. São 80% do joio são religiosos, viu? Eu quero deixar isso aqui bem claro. Desde o tempo de Jesus, isso aí. Que você for ver o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, do Evangelho de João, perdão, do versículo 44 diante, Jesus chamou os sacerdotes do seu tempo de filho do diabo. E aqueles sacerdotes eram homens que eram considerados como homens santos. E Jesus chamou ele de filho do maligno. Jesus disse assim, o pai de vocês é o diabo. Ele disse isso com quem? Com a prostituta? Com o ladrão da cruz? Não. Ele disse isso com os homens que conheciam a Bíblia. Os teólogos do seu dia, o religioso do seu dia, os pastores do seu dia. Ele chamou de filho do diabo. Agora veja só. E hoje, meu irmão? E no nosso tempo agora, século 21, meu irmão, e Deus enviou os seus anjos, e anjo quer dizer mensageiro, Deus enviou os seus mensageiros para fazer a colheita. Para fazer a colheita. Deixa eu ler aqui uma escritura. No livro do Apocalipse, eu quero que você preste bem atenção. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Deixa eu ver aqui as escrituras, porque eu não estiver equivocado. Eu acho que é essa escritura mesmo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Deixa eu olhar aqui. Para você ver o que a Bíblia diz aqui. Ó. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Diz assim, ó. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, assim, você veja que aqui João teve uma visão e ele viu na mão de Deus, na mão de Cristo, 7 castiçais e 7 estrelas. As estrelas representando os 7 anjos. Os castiçais, as 7 igrejas. Qual é essas igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. As 7 eras da igreja. As 7 igrejas de Apocalipse, capítulo 1, até o versículo 3. Até o capítulo 3. Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 3. Você veja que Apocalipse, capítulo 1 até o capítulo 3 abrange 2.000 anos de história do cristianismo. Do capítulo 1 de Apocalipse até o capítulo 3 de Apocalipse abrange 2.000 anos. Entendeu aí, meu irmão? Você está entendendo, meu amigo ouvinte? Porque ali tem 7 igrejas. E aquelas 7 igrejas representam o período que Deus ia tratar com os gentios. E também o tempo que Deus ia começar a fazer a sua colheita para cumprir a parábola do trigo e do joio. Para cumprir a parábola das 2 sementes, a semente boa e a semente ruim. A semente do filho de Deus, do reino de Deus, e a semente do maligno. Então, 2.000 anos, Deus envia mensageiro para fazer a colheita. Agora, eu não quero ficar preso nas minhas palavras. Eu quero ler aqui um parágrafo da mensagem A Semente da Discórdia, parágrafo 52, onde o último mensageiro, porque Deus enviou 7 mensageiros, começando da era de Éfeso até a era de Laodiceia, Deus enviou 7 mensageiros. E o último mensageiro, que é William Branham, o 7º anjo, de Apocalipse 10, versículo 7, Apocalipse 3, versículo 14, Apocalipse 8, versículo 13, Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6, Mateus 17, 11, Atos 3, 19, onde essas escrituras
se cumpriu exatamente o ministério de William Branham, o último desses anjos que Deus prometeu enviar para fazer a colheita, para separar o joio do trigo, para separar a semente ruim da semente boa. Porque isso, meu irmão, não vai acontecer. Isso já vem acontecendo. Nós já estamos na última etapa. Que Deus está fazendo a separação disso. Olha o que ele diz aqui na mensagem A Semente da Discórdia, parágrafo 52. Ele diz assim: olhe, cada era produziu tal colheita. Era de Éfeso produziu a sua colheita. A área de Esmirna produziu a sua colheita. A área de Pérgamo produziu a sua colheita. A área de Tiatira produziu a sua colheita. A área de Sardo produziu a sua colheita. A área de Filadélfia produziu a sua colheita. E a era de Laodiceia produziu sua colheita. E o que Deus fez? Deus enviou 7 anjos, 7 mensageiros, porque a palavra anjo significa mensageiro. Veja o que ele diz aqui. Olhe, cada era produz tal colheita. Cada era tem feito isso. É a nossa, e a nossa não é exceção. Nós temos a mesma coisa. Uma era com maior colheita do que todas as outras juntas, pois este é o fim da história do mundo. Então, se dessas 7 eras da igreja, cada uma delas teve a sua colheita, mas a nossa aqui é a maior, porque é o fim. É o fim da história. Irmão, depois do rapto, depois quando Cristo vinha nas nuvens e arrebatar sua noiva, não vai ter história mais para ser contada. Porque chegamos ao fim. O fim da era. A própria era de Laodiceia acabou. Sabia disso? A era de Laodiceia, que é a última era da igreja, Apocalipse 13:14, ela já chegou ao final, ela já acabou. Então não tem mais história aqui para frente. Nós chegamos no fim das coisas. No fim da era, no fim do mundo, no fim da história, no fim de tudo. Tudo já acabou. Tudo tem acabado. Nós estamos no final de tudo isso. O que está para acontecer agora é só os cumprimentos daquilo que tem de se cumprir, mas nós já chegamos no final de tudo. No final de tudo. Tudo já tem se acabado. É por isso que nós vemos a condição da religião. É por isso que nós vemos a condição das igrejas, a condição dos pastores. Ah, meu irmão, como a coisa está. E cada dia vai piorar. Sabe? Essa é a verdade. Mas em cada era, Deus produziu uma colheita, uma separação, colhendo os seus. No tempo da era de Éfeso. E quem foi o anjo da era de Éfeso? Foi o apóstolo Paulo. O primeiro mensageiro foi Paulo. Paulo foi o primeiro mensageiro. Ele que iniciou ensinar ao gentio aquilo que o judeu não quis. Ele disse, então vou deixar vocês aí, vou para o gentio. Paulo foi o primeiro mensageiro da era da igreja. E ele veio, trouxe a sua mensagem e fez a sua colheita. E depois veio quem? Veio Irineu. Também trouxe a sua mensagem e fez a sua colheita. Depois veio São Martim. Trouxe a sua mensagem e fez a sua colheita. Depois veio Colomba. Trouxe a sua mensagem também. Depois fez o quê? Fez a sua colheita. Depois veio Lutero. Lutero, todo mundo conhece. Lutero, ele ressuscitou aquela semente que foi plantada, estava debaixo da terra. Agora Lutero ressuscita a semente. Ele veio no seu tempo, na sua era, e trouxe a sua colheita. Depois veio John Wesley, outro mensageiro.
uma mensagem fantástica de santificação e trouxe a sua colheita. E no fim, e na última era, no fim do tempo, veio William Marlon Branham, o sétimo anjo, e também trouxe a sua mensagem e trouxe a grande colheita. Deus está fazendo a separação, meu irmão. Aqueles que esperam que esses anjos ainda vai vir para separar o joio do trigo, eles estão enganados. Isso já faz 12.000 anos que Deus vem fazendo a separação. Ele vem enviando seus mensageiros. E o que as pessoas vê? As pessoas não estão nem aí. Porque as pessoas querem saber de igreja, querem saber de religião. E não querem saber da palavra de Deus. Eles não querem saber da palavra de Deus. Mas Deus, tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra está se cumprindo. Ele prometeu que no dia da voz do sétimo anjo, os seus mistérios, os segredos que estavam ocultos nessa Bíblia aqui, ó, seria revelado pela voz do sétimo anjo. E Deus cumpriu a sua palavra. Mas o que as pessoas fazem não estão nem aí, porque as pessoas querem saber de igreja, de religião, mas elas estão distantes de Deus. Deus já está colhendo o seu povo. Deus está separando já o trigo e do joio. O joio, todo mundo sabe, de acordo com Mateus capítulo 3, vai ser atado. O trigo vai para o celeiro. E o que é o celeiro? O celeiro representa Cristo. Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o celeiro, o trigo já tá sendo guardado no celeiro, que é Cristo, a palavra. E o joio? O joio estão sendo atado. Atado aonde? No sistema ecumênico, no movimento ecumênico. Eu preguei aqui um vídeo intitulado O Sétimo Reino, e eu disse lá naquele vídeo que todas as igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Batista, Universal, Deus e Amor, Assembleia não sei de que, Assembleia fulano de tal, é tanta Assembleia de Deus dividido, tanta coisa destruída, tudo bagunça, tudo confusão, eles estão tudo se unindo debaixo da Igreja Católica. Estão tudo sendo atado no molho, tudo sendo amarrado para o comunismo. E eu disse também que a imagem da besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 15, é a própria igreja evangélica. E em 2013, o discípulo de Oral Robertson e Tony Palmer juntou crente de todo tipo, pentecostal, não pentecostal, católico, carismático, e eles se juntaram numa conferência para que todos viessem para debaixo do Papa, que todos recebessem o Papa como um homem que vinha trazer paz para eles. Meu irmão, assiste meus vídeos que eu preguei sobre... Eu preguei 2 vídeos sobre a marca da besta e a imagem da besta. Eu preguei um vídeo intitulado O Sétimo Reino. Assiste esses vídeos. Eu preguei um vídeo intitulado o número 666. Tá lá no meu canal. Entre no meu canal e veja esses vídeos. E você veja que tudo que eu tô falando lá é verdade, está acontecendo agora. Depois você vai na internet, examina isso na internet, você vai ver que as coisas estão acontecendo. Os anjos da colheita já foram enviados. Deus enviou Paulo, que foi o primeiro mensageiro na área de Éfeso. Paulo pregou e trouxe sua mensagem e trouxe uma colheita. Depois, na era de Esmirna, Deus enviou Irineu, trouxe a sua mensagem e trouxe uma colheita. E as pessoas religiosas não veem essas coisas. Mas Deus vem caminhando. Deus vem caminhando, cumprindo a sua palavra. Mas o povo religioso estão tudo por aí, perdido. No lado, a doutrina da prosperidade. No outro lado, um movimento pentecostal falido. Porque esse movimento pentecostal que tem dentro das igrejas por aí, isso é tudo falido. Porque o verdadeiro movimento pentecostal durou até 1914. Quando o sétimo anjo, irmão Branham, entrou em cena, ele já estava vivendo a segunda geração do movimento pentecostal no ano de 1933. E já estava uma bagunça. E agora?
O povo está vivendo como o movimento pentecostal. E a terceira geração, a geração acabada, destruída. Mas o povo aí está se acabando, acha que estão fazendo coisas grandes, acha que eles estão caminhando para o arrebatamento. Não, eles estão fazendo aquilo que Nimrod fez no capítulo 11 de Gênesis. Eles estão fazendo uma torre de Babel. É isso que estão fazendo. E o cabeça é o Papa. Eles estão debaixo do sétimo reino, onde o Papa é o rei deles. Eu não estou aqui com medo de ninguém me criticar, eu estou aqui para dizer a verdade. Mas Deus enviou os seus anjos, e esses anjos começaram a fazer a colheita. E o primeiro anjo que veio fazer a colheita foi o apóstolo Paulo, na era de Éfeso. Depois veio Irineu, na era de Esmirna. Depois veio São Martim, na era de Pérgamo. Depois veio São Colomba, na era de Tiatira. Depois veio Lutero, na era de Sardo. Depois veio John Wesley, na era de Filadélfia. E no último, e para encerrar, veio William Marombrana, na era de Laodiceia. Os anjos que Deus prometeu que vinha fazer a colheita, que vinha separar o joio do trigo, eles já vieram. O sétimo anjo já veio, trouxe sua mensagem, e Deus está separando o joio do trigo. O joio, eles estão atando em molho. Aí, no movimento ecumênico. Tudo voltando para sua mãe. Não importa que você seja igreja, não importa que você seja católico, batista, da Universal, da Deus de Amor, da Assembleia de Deus, do Quadrangular, da Assembleia de Deus não sei da onde, Assembleia de Deus não sei de quê. Não importa qual igreja você seja. Todos vocês estão voltando para a igreja de vocês, que é a igreja católica, que é a mãe de vocês. Mas o trigo, Deus está colocando no celeiro, que é Cristo, a palavra da hora, que veio através da mensagem do sétimo anjo. Meu amado irmão, meu amigo ouvinte, essa é a verdade da palavra. Essa é a verdade da Bíblia Sagrada. Eu estou aqui, não quero enganar ninguém. Eu não estou pedindo dinheiro de ninguém também. Eu também sou um homem independente, não dependo de igreja A nem igreja B. Porque quando eu penso de qualquer igreja, eu estava pregando um evangelho fácil. Mas eu estou aqui pregando a verdade. Eu estou pregando aquilo que Deus prometeu na sua palavra. Que nos últimos dias ele enviaria o profeta Elias. Leia Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Leia Mateus 17 e 11. Leia Atos capítulo 3, versículo 19. Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Apocalipse capítulo 10, versículo 17. Que ele enviaria o seu profeta. E ele enviou 7. Ele enviou 7 mensageiros. E esses mensageiros vieram para fazer a separação. Meu irmão, você que espera que a separação ainda vai acontecer, você está muito longe. Volte para a palavra. Volte para a palavra de Deus. Porque Deus já começou a sua separação. E nós estamos vivendo a última separação agora. Onde Deus está separando o joio do trigo. O joio, ele está colocando aonde? Em molhos. No concílio ecumênico. No movimento ecumênico. Eles estão erguendo a imagem para a besta. E o trigo? Ele está botando na palavra. Em Cristo é o local onde o trigo está. Que Deus te abençoe, meu amigo e irmão. Meu amigo ouvinte. Eu não estou aqui para criticar você, mas estou aqui para tentar ajudar você. E eu peço a vocês que continuem assistindo meus vídeos. Entre lá no canal HMTV. Deixe suas sugestões, sua pergunta, sua dúvida, a sua crítica. E se inscreva no nosso canal. Para que o nosso canal aumente mais e a gente podemos continuar a pregar a verdade da palavra de Deus. Não a verdade da religião A nem da religião B, mas da palavra de Deus. Aquilo que Deus fez e cumpriu através da sua palavra, através do ministério do sétimo anjo, William Marombrana. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração nessa tarde. Que Deus abençoe e até o próximo programa, A Palavra do Mestre, aqui no canal HMTV. Deus abençoe e shalom e shalom.